apareceram os climatologistas ligados a esse negócio do aquecimento global, que esse é outro truque para criar o governo global, e disseram, por que nós vamos fazer? Porque é o seguinte, o fato é que a temperatura terrestre ficou estável nos últimos 10 anos, o que nós vamos fazer? E estavam lá desesperados, né? E aí um hacker descobriu uma troca de e-mails entre cientistas ligados a esse negócio de aquecimento global, um tramando com o outro, como é que nós vamos enganar a população? Vê aí, seleciona os dados que vai ter que esconder. É tudo assim. Aposto que na mídia brasileira não saiu uma linha sobre isso aí, que é o escândalo dos escândalos. É um negócio incrível, que eu tinha acabado de publicar no Diário do Comércio um artigo dizendo que a fraude científica se tornou o meio normal e usual de governo do mundo. Se você quer implantar uma coisa, então você cria um alarmismo qualquer mediante uma série de pesquisas encomendadas já com o resultado pronto. Chama lá, aqui, senhor doutor, faz uma pesquisa e prova que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí o senhor doutor fala, mas se não der certo, tem que dar. O resultado tem que ser esse. E os caras aceitam. Né? Tudo quanto é universidade, instituição de pesquisa, está tudo sendo vendido para essa gente tudo se vendendo para essa gente do Bilderberg, é uma coisa impressionante. Eu tinha acabado de escrever um artigo sobre isso, no dia seguinte vem essa notícia que o hacker descobriu mais de 3.000 páginas de conversações altamente comprometedoras entre esses caras que estão vendendo o aquecimento global para o mundo. Agora, o assunto importante aí, no plano internacional, ainda é esse problema, vamos dizer, dos e-mails descobertos por 2 hackers que trouxeram à luz a vigarice, toda a montagem de falsas provas articulada por climatologistas de renome internacional para dar uma sustentação, só dizendo científica, a essa coisa do aquecimento global, e não só aquecimento global, mas a teoria das causas humanas do aquecimento global. É muito importante entender que esses cientistas que foram assim desmascarados não são cientistas quaisquer, mas são os principais autores do relatório do painel intergovernamental das Nações Unidas sobre a mudança climática, o IPCC. Este relatório do IPCC, por sua vez, é o fundamento principal dessa reunião em Copenhague, onde se pretende implantar um imposto mundial sob a alegação de combate ao aquecimento global. De modo que nós estamos, vocês devem se lembrar daquela emissão do Lord Christopher Monckton, que foi inclusive reproduzida ali no Mídia Sem Máscara, né, anunciando claramente que a implantação deste imposto global é já automaticamente a implantação de um governo mundial, porque não há imposto se você não tem meios de forçar o pagamento do imposto. Quer dizer, se não há um órgão policial para fiscalizar o pagamento do imposto, então o imposto não existe. Então, a implantação do imposto mundial já é automaticamente a criação de um poder mundial capaz de se impor a cidadãos de quaisquer países do mundo, forçando ao pagamento de imposto e se impor também, vamos dizer, a todos os governos. Ora, isso aí é a novidade, é a mutação mais revolucionária de todos os tempos. Porque a implantação do governo mundial não é só um crescimento do organismo estatal para o nível global. Você vê que uma das funções principais do governo é representar um povo perante outros povos. Quer dizer, você tem uma função de representação. Quer dizer, se não há um povo estrangeiro perante o qual você tenha de ser representado, a própria existência de governo se transforma, vamos dizer, num fenômeno meio estranho. Agora, o governo global, ele representa que nação? Não uma nação, nem essa, nem aquela, mas representa a humanidade. Ele representa perante quem? Perante extraterrestres? Só pode ser. Quer dizer, não há um possível inimigo externo ou um possível aliado externo. Se não há relações exteriores, a própria noção de governo fica totalmente alterada. Porque desde que o mundo é mundo, as relações exteriores é uma das funções fundamentais, né, do governo. Quer dizer, o governo é o órgão que
representa povo perante outro, que o defende de outros povos, que o articula com outros povos por relações diplomáticas, comerciais, culturais, etc, etc. Muito bem. O governo mundial vai fazer isso perante quem? Tá certo? Então, é de se prever que essa coisa de extraterrestres daqui a pouco comece a ter, vamos dizer, alguma relevância política. É capaz de você. Muito em breve vocês ouvirão autoridades mundiais começarem a falar. Eu não estou brincando, não. Isso não é uma piada, isso é coisa séria. Estudos a esse respeito já vêm sendo desenvolvidos há 60 anos. Vocês viram que a própria ideia do aquecimento global, do perigo ecológico, isso surgiu de um estudo feito mais de 50 anos atrás. O governo americano e outras entidades juntaram lá um grupo de estudiosos e cientistas para investigar a questão qual seria o substitutivo da guerra, possível substituto da guerra, como fator de unidade social. Ao longo de toda a história humana, o fator mais coesivo que existe, aquilo que mais facilmente junta um povo, é o conflito com outro povo. Né? Então, em uma situação de governo mundial, não há, evidentemente, mais guerra. Só a guerra desaparece e é substituída por operações policiais. Quer dizer, se o governo mundial tem que reprimir um povo que está saindo da linha, no seu entender, isso não é uma guerra, é uma simples operação punitiva. Agora nós voltamos à mesma situação. Com o governo mundial, se um povo, por exemplo, se recusa a obedecer às normas do governo mundial, pode fazer não uma guerra, mas uma operação punitiva. Mas a operação punitiva, ela, longe de poder ser um fator de coesão da sociedade, é um fator divisivo. Tá certo? Então ficamos sem a guerra como um fator de coesão da sociedade. Então, reuniram esses cientistas, né, uns 200 mais ou menos, e eles publicaram um negócio que ficou conhecido como The Iron Mountain Report. Iron Mountain porque é o lugar onde eles se reuniam. Esse escrito circulou anonimamente até que o economista John Kenneth Galbraith, ele confessou que ele era um dos autores. Ele disse, não, eu estive lá, participei da reunião, eu sou um dos autores desse negócio. Não posso dizer o nome dos outros, mas se eles quiserem, eles podem fazer como eu e revelar que participaram disso. A conclusão do Iron Mountain Report é que havia dois possíveis fatores coesivos a que um governo mundial poderia apelar para criar um senso de unidade da população, né? Algo que unificasse toda a população num esforço comum. O primeiro era os extraterrestres, na hipótese de invasão de marcianos. Quer dizer, se a Terra fosse invadida, naturalmente a humanidade, né, se uniria para combatê-los. Como os extraterrestres não parecem estar com muita pressa de fazer isso, né, de invadir o planeta Terra, então sobrava o plano B. O que era o plano B? Alguma grande catástrofe natural de proporções planetárias. Então o que foi sugerido aí foi exatamente, vamos dizer, uma crise ecológica. Uma crise que não tem manifestações concretas. Crise que até hoje, ela é mais uma previsão do que uma realidade. Você tem crises ecológicas localizadas. O que nós temos aí, vamos dizer, é a medida mais revolucionária de todos os tempos, que é a implantação de um governo mundial, que vai não apenas centralizar o poder em escala planetária, mas vai mudar a própria natureza do fenômeno chamado Estado. E isso tudo está para acontecer baseado num relatório que foi todo montado por meio de fraude. Evidentemente, esse é um fenômeno esquisitíssimo, isso nunca aconteceu na história humana e é exatamente o que nós estamos vivendo. Agora, aqui o Halley Barbosa me escreve, aqui ontem a Rede Globo, que lidera o alarmismo e todas as táticas de esquerda do nosso país, mostrou no Fantástico porque o CO2 é o grande vilão do pretenso aquecimento global. Por meio de uma repórter e painéis gráficos, ela dizia: veja este gráfico da variação da temperatura através dos tempos. Agora veja esse outro do aquecimento do planeta durante blá, 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 blá.
quando sobrepomos um gráfico ao outro, vemos que eles são praticamente iguais, o que quer dizer que a Terra está aquecendo mesmo. E que foi no período da Revolução Industrial que isso começou. Esse gráfico é arquiconhecido, porque quem colocou o gráfico em circulação foi o Al Gore, quando ele lançou o livro dele, a famosa Verdade Inconveniente, que é o título invertido, porque você já viu uma verdade inconveniente, né, ser publicada em toda a mídia mundial, aparecer na televisão, todo o pessoal do show business, está todo mundo agora anunciando uma verdade inconveniente. Você já viu uma coisa dessa? Quer dizer, essa é a própria inversão, essa é a coisa mais conveniente de todos os tempos. Quer dizer, esse pessoal em Copenhague, eles estão, vamos dizer, lançando na conta dos países, na conta de débito do país, a maior nota fiscal de todos os tempos. E são vários trilhões de dólares que vão ter que ser coletados. Quer dizer, por que nós temos que pagar esses trilhões de dólares? Sabe por quê? Porque aquela meia dúzia de vigaristas da Universidade de East Anglia, que é esse Dr. Philip Jones, Keith Briefer, Michael Mann e outros, né, combinaram entre si de falsear os dados para subscrever esse alarmismo do aquecimento global. E é por isso que tem que pagar. Quer dizer, é a criação de uma autoridade mundial com um poder extraordinário, é o lançamento do maior débito de todos os tempos, tudo isso em nome de uma empulhação total. Porque ao mesmo tempo que os caras estão fazendo isso, os próprios apóstolos do aquecimento global estão confessando que estão perplexos, porque a temperatura do planeta está estacionária e, na verdade, até diminuiu nos últimos 10 anos. Isso saiu na revista Spiegel, né? Olha, climatologistas estão confusos pelo intervalo do aquecimento global, que é um intervalo de apenas 10 anos, que faz há 10 anos que não aquece nada, né? Mas nesse mesmo momento, todos os caras estão confessando que o problema não existe, estão coletando trilhões de dólares para resolver o problema que eles mesmos estão confessando que não existe, né? E enquanto isso, né, a mídia está colaborando ativamente para a manutenção dessa mentira e, sobretudo, você pode procurar na mídia brasileira, você vê que nenhum jornal, noticiário de televisão, comentarista está associando uma coisa com a outra. O chamado, né, como é que estão chamando aqui? Climate Gate, né? É o Climagate, né? Então, estão chamando, ninguém está associando o escândalo da Universidade de East Anglia com o encontro de Copenhague. E o encontro de Copenhague com a instalação do governo mundial. Eles falam como se fossem coisas completamente separadas umas das outras. Não. Os argumentos que justificam o lançamento desse imposto são exatamente aqueles montados por esses camaradas que acabam de ser denunciados como vigaristas. Então, esse gráfico que o Globo mostrou é o gráfico do Al Gore. As duas linhas, né, vamos dizer, a da variação da temperatura, né, e o dos fatores tecnológicos que supostamente a causar, eles, de fato, né, as emissões de CO2, aumento da temperatura e emissões de CO2. De fato, as duas linhas coincidem, quando superpostas. Só que quando você põe as datas corretas, né, você vê que as variações de temperatura antecedem o aumento das emissões de CO2. Então, o gráfico demonstra exatamente o contrário do que a Globo e o Al Gore estavam dizendo. Isso já foi denunciado no mundo inteiro. Todo mundo sabe que é assim do jeito que eu estou falando. Agora, no Brasil, a Globo, que tem 75% da audiência, pega essa velha mentira já desmascarada, só que no Brasil ninguém sabe que foi desmascarada, e pode vender para vocês a mentira requentada. Porque, como ninguém sabe que a coisa já foi desmascarada, então você engole de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Estão entendendo o que é viver no Brasil?